Alô, meu irmão, bom dia. Mais um dia, graças a Deus, né? Pois é, eu já convidei você para nós juntos caminharmos na palavra de Deus e fazermos a nossa devocional. Começarmos o dia plantando boas sementes para que no seu tempo a gente possa colher bons frutos, não é? Coisas naturais da vida. Quem não quer ter uma boa vida? Quem não quer ter uma vida equilibrada? Quem não quer ter uma vida feliz? A palavra felicidade eu acho que resume, né? Todos esses outros adjetivos, todas essas outras coisas boas que nós desejamos para nós e para os nossos. Pois é, eu convidei você então a plantar boas sementes e essas boas sementes nós encontramos na palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí, vamos ficar firmes estudando a palavra de Deus. Vamos como que numa outra linguagem, não agora da plantação, né? Mas de mineiros que estão atrás de diamantes. Vamos entrar aí nessa rocha, nessa caverna, vamos escavar na rocha diamantes, vamos tirar diamantes, vamos à procura de diamantes. Quem procura acha, disse Jesus Cristo, não é verdade? Então aí, vamos dar uma olhada na palavra de Deus. Eu quero ficar ali com você na parábola do semeador, no capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos assim, soltos, mas eu vou te conduzindo na ideia principal, que é exatamente nós plantarmos hoje uma semente que vai germinar e vai dar o fruto do resultado. O fruto do resultado. O que Deus quer de mim, de você, para que nós colhamos bons resultados, para que a gente tenha resultados na nossa vida, para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar, para que a gente possa prosperar, né? Que nosso caminho seja um caminho de produção, de alegria. Olha, Mateus capítulo 13, você tem a parábola do semeador. Você deve ler todo o texto. Eu vou ler alguns versículos porque eu quero levar você para um pensamento do todo que o Espírito Santo de Deus quer que nós vejamos aqui. O Senhor conta essa parábola do semeador e o motivo pelo qual ele vai contar parábolas, se você ler a Bíblia, ler o livro de Mateus com cuidado, você vai perceber que vai acontecer um fato e a partir do versículo do capítulo 13, Jesus vai ficar falando em parábolas. E os próprios discípulos vão ficar incomodados com isso. Eles vão perguntar para Jesus por que Jesus está falando só em parábolas agora. Eles vão pedir que Jesus até explique para eles a parábola, né? No versículo 36 desse capítulo 13, eu falei que eu vou ir e voltar, né? Quando ele despede a multidão para quem ele contou essa parábola, os seus discípulos pediram que ele explicasse essa parábola para eles. E Jesus então vai ter que explicar essa parábola para eles, porque Jesus está dizendo que ali estava se cumprindo uma profecia de Isaías, que aqueles homens, aquelas pessoas, e particularmente os fariseus, eles não seriam abençoados com a palavra de Deus por causa de uma atitude deles. E que os discípulos de Jesus, com a atitude certa, eles iriam ser abençoados. Então, que atitude é essa? O que aconteceu para que Jesus começasse a falar em parábolas e só explicasse particularmente para os seus discípulos o significado das parábolas? Vamos ver aqui uma coisa interessante. No capítulo 13, verso 11, Jesus está dizendo o seguinte para os seus. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por que será que Jesus disse que aqueles fariseus e algumas pessoas
não conheceriam esses mistérios do reino de Deus. E esses mistérios são exatamente coisas maravilhosas que estavam ocultas e que agora seriam trazidas ao conhecimento dos discípulos de Jesus. No cumprimento da profecia, veja lá o versículo 35 agora. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse. O profeta Isaías disse que Jesus abriria em parábolas a sua boca e que ele publicar, tornar público, tornar conhecido coisas ocultas desde a fundação do mundo. Coisas ocultas. Eu te levei para aquela ideia de entrar numa caverna onde tem ali uma rocha e se sabe que ali tem diamantes. Eles estão ocultos. Você vai precisar bater na rocha, né, com a ferramenta certa para poder encontrar esses diamantes. E quando assim a gente procede, essas coisas vêm a nós, elas serão por nós conhecidas. Então Jesus está dizendo que a nós foi dado isso. Agora, por que eles não receberam? Porque eles receberam a palavra com má vontade. Eles não tiveram boa vontade. Você sabia que quando Jesus Cristo nasceu, uma das coisas que foram ditas sobre Jesus e que aquilo significava, muitas coisas, né? Claro, significa Jesus vir a esse mundo, a principal delas é nos livrar da condenação eterna do inferno, mas tem muitas outras coisas. Obviamente, ele veio nos trazer a vida de Deus, o caráter de Deus, para que nós pudéssemos ver e também experimentar isso. Tá? Vou te lembrar, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, João 10:10. Mas em Lucas capítulo 2, quando foi anunciado o nascimento de Jesus e quando os pastores de Belém receberam um anjo que veio sobre eles e desceu a glória do Senhor também ali e falou com eles, olha o que foi dito no verso 14 do capítulo 2 de Lucas. Glória a Deus nas alturas, porque olha, veja aqui o verso 13. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, os pastores tiveram essa visão, agora olha o que esses anjos diziam, o que eles viram, o que eles contemplaram e concluíram da atitude de Deus em mandar Jesus Cristo. Mas veja, verso 14, os anjos agora, como que num coral, o texto diz que é uma multidão dos exércitos celestiais, louvavam a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha, que coisa linda. Deus tem boa vontade para conosco. Tudo que Deus faz, Ele faz com boa vontade para conosco. A palavra de Jesus mesmo diz que Ele é bom. Ele faz com que o seu sol se levante sobre justos e injustos. Então Deus quer que nós tenhamos para com Ele boa vontade. Mas o que aconteceu então com os fariseus? Eles ouviram a palavra com má vontade e, portanto, o Senhor agora estava fechando a eles o conhecimento ou impedindo-os de conseguirem aquelas riquezas do conhecimento dos mistérios que estavam ocultos desde o início e que agora nos são revelados. Os mistérios da vida. Versículo 15 do capítulo 13 de Mateus, no cumprimento da profecia, ele diz exatamente isso, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Quer dizer, não colocaram em coração a boa vontade, não corresponderam àquilo que Deus está demonstrando o tempo todo para conosco, boa vontade, não é verdade? Até mesmo desde que a terra foi criada, nós temos
vemos todos os dias e contemplamos e usufruímos quando temos o pão, a comida na nossa mesa. Isso não é uma demonstração da boa vontade de Deus para conosco, em que se coloca a semente na terra, se planta e depois se colhe o fruto, o resultado? Não é isso? Nesse mistério que é exatamente a plantação, a produção de alimentos, em que nós só plantamos, mas é Deus que dá o crescimento. Então Deus está mostrando boa vontade para conosco o tempo todo. E aí nós precisamos aproveitar isso. Deus tem boa vontade para com você. Deus está querendo te abençoar, te ajudar, te levar para cima, te dar uma vida abundante. O que você precisa é ter a boa vontade para com Ele. Agora veja o processo que aconteceu anteriormente para que esse ensino nos fosse trazidos de que nós conheceríamos esses mistérios do reino de Deus. No capítulo 12, acontece uma coisa muito interessante, ali no versículo 22. Você está com a Bíblia, fica melhor para você ver isso. Olha só. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Que coisa maravilhosa. Guarde essa imagem. Aquele momento ali está sendo criado, preparado pelo Espírito Santo para que coisas maravilhosas nos fossem reveladas. Preste atenção. Tem um homem cego, um homem que é mudo. Obviamente, se ele é mudo, então ele é surdo. Ele está desprovido dessas funções. Ele não pode enxergar as realidades. Ele não pode ouvir e tomar conhecimento de verdades. E, consequentemente, ele não pode se comunicar. O que acontece com esse homem? Ele existe. Ele está numa vivência, numa existência, mas ele não está numa vida plena. Jesus, então, vai curar aquele homem. Mas eu queria que você prestasse atenção na palavra. Aquele homem estava endemoniado. Havia ali um demônio que estava impedindo a vida daquele homem. E Jesus vai então curá-lo. É isso que eu já mencionei aqui em outro momento. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Agora, é nesse contexto que nós vamos ver algo acontecendo em que Jesus vai ajudar os seus discípulos a perceberem que a sua palavra, ela estaria sendo a bênção que eles precisavam. Veja bem, na sequência então desse capítulo 12, a multidão ficou admirada com Jesus, com o que Jesus tinha feito, e até começaram a se interrogar se ele era o filho de Davi, se ele era o Messias, se ele era o prometido. Mas os fariseus, olha, versículo 24 do capítulo 12, os fariseus, quando escutaram o povo falando isso, olha o que eles disseram. Este não expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Que coisa triste. Eles não quiseram reconhecer, por inveja mesmo, quem é que estava diante deles. E aí, eles então chegaram ao ponto da blasfêmia. Então, Jesus, diz o verso 25, leia comigo, fique aí firme na palavra. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não vai subsistir. E se Satanás, é uma lógica que Jesus usou, expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, portanto, o seu reino não pode subsistir. E se eu expulso os demônios por Belzebu, Jesus vai trazer ali também um fato que eles conheciam bem, por quem os expulsam, então, vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes, porque eles dizem que o fazem pelo poder de Deus. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, aqui Jesus já está nos levando ao conhecimento de um mistério revelado, um diamante. Satanás.
pode ser destruído. Ele foi destruído na cruz. Mas o mais importante é que você saiba que você é chamado para, em Cristo, ser um vitorioso sobre esse que é o inimigo da sua alma. Então aqui está uma revelação maravilhosa. E aí Jesus prossegue. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não prender o valente, saqueando então a sua casa? Jesus diz: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. O que ele quer dizer então? Satanás tem se comportado como um valente, assustador, na vida de muita gente. E sabe o que ele tem conseguido? Talvez até na sua vida. Quando você tem o pensamento de derrota, quando você começa a dizer que aquilo que é natural para a vida de uma pessoa não rola com você, não acontece com você, e você diz comigo não, sempre com falta de fé, com a falta de certeza. Mas veja aqui a promessa: Jesus veio, ele é aquele que amarrou o valente. Ele veio para desfazer, para destruir as obras de Satanás. Então, Jesus agora vai levá-los para uma realidade, ou seja, os seus discípulos ao conhecimento de uma verdade que dá sustentação à vida e uma verdade que nos livra de perigos eternos. Portanto, eu vos digo, verso 31, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Algumas pessoas acham muito difícil a interpretação desse verso, mas eu creio que o que Jesus está dizendo é que as realidades reveladas, os mistérios revelados, estavam ali diante dos olhos deles, era claro, era óbvio, mas o coração duro deles não os deixou receber aquilo. E, portanto, eles estavam fechando a porta. Ou seja, o Espírito Santo de Deus estava ali mostrando a verdade, querendo libertá-los do mal, dando e mostrando para eles o caminho e a solução para o problema, mas eles preferiram blasfemar. E o próprio Jesus diz que qualquer que disser alguma palavra contra ele vai ser perdoado. Porque muitas das vezes, uma pessoa, por ignorância, ela pode falar contra Jesus, ela pode falar contra a igreja de Jesus, ela fala contra os crentes. Quantas pessoas eu, na minha carreira cristã, e hoje são meus irmãos em Cristo, disseram coisas do tipo: eu ser cristão, eu seguir, está maluco? Ou então, eu odeio crentes. Essa é uma realidade que a gente encontra, até comum, é comum a gente encontrar isso no meio do povo de Deus. Você perguntar para algum grupo de pessoas quem falava isso dos crentes, quem dizia não gosto de crente, odeio crente, detesto crente, não quero saber de igreja, ou então debochava de Jesus. Isso acontece. Mas houve um momento em que o Espírito de Deus, e é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, Ele falou ao coração. Houve um momento em que o Espírito de Deus se revelou e revelou Jesus de forma bem clara, bem poderosa. E talvez isso esteja acontecendo agora na vida de algumas pessoas que estão aqui me ouvindo. Talvez você seja um desses que diga que, eu não gosto de crente, por exemplo. E a sua vida esteja sendo uma vida sem esperança, sem alegria. Mas eu quero dizer que eu tenho certeza que quando o Espírito Santo chega, e pode estar chegando agora para você, quando o Espírito Santo chega, ele faz a coisa de ser tão forte que é inequívoco. E então, o que aconteceu com aqueles fariseus? Eles tinham um coração tão duro que mesmo quando aquilo foi trazido à tona, revelado, desvendado, eles preferiram se fechar. Então Jesus vai dizer que esse pecado não vai ter perdão. Eles fecharam a porta, que era a obra que o Espírito Santo de Deus estava fazendo ali, mostrando boa vontade para com eles. E então, Jesus vai falar sobre a forma como eles falam, sobre a palavra deles. Veja bem, eu quero prosseguir com você, mas eu vos digo, verso 36, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo.
porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Você está vendo a importância da palavra, do que falamos, da forma como pensamos? Por isso precisamos alimentar a nossa mente e trazer para o nosso coração a boa semente, que é a palavra de Deus. Então é nesse contexto de um homem que era cego, mudo, surdo, mudo, que estava ali naquela condição por Satanás, que Jesus Cristo agora traz essas parábolas e as explica para os seus discípulos. E então, qual é a atitude que você tem que ter? Boa vontade em ouvir essa palavra. A vós, agora capítulo 13, versículo 11. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por quê? Porque o coração deste povo, verso 15, está endurecido e ouviram com má vontade a palavra de Deus. E aí, Jesus Cristo vai ampliar esse conhecimento para nós, dizendo exatamente, depois que ele explica essa parábola para os seus discípulos, lá no versículo 35, né? O que o profeta já havia dito. Eu vou abrir a minha boca em parábolas e eu vou publicar coisas ocultas desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. E foi nesse contexto que os discípulos pediram que Jesus lhes explicasse a parábola, e Jesus então vai lhes explicar a parábola da semente. Ele diz: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Quero dizer então com isso que Jesus tem boa vontade para conosco, e ele então nos livra de Satanás. Ele abre os nossos olhos, ele abre os nossos ouvidos e ele nos coloca na condição de falarmos coisas boas e produzirmos coisas boas. O que eu quero dizer com isso é que a nossa vida, a sua vida, pode ser sempre de progresso, de maravilhas, em que você vai experimentar coisas maravilhosas, porque você vai vê-las. E aqui não se limita aos olhos físicos do corpo, mas aos olhos espirituais. Você vai compreender a essência das realidades da existência humana e na sua relação com Deus. Você vai poder ouvir com seus ouvidos físicos, mas também com seus ouvidos espirituais, as coisas essenciais para a tua felicidade. E mais do que isso, você vai poder também compartilhar. Você vai poder, como que uma semente, ser plantado na vida de pessoas e frutificar e abençoar a vida de outras pessoas. Essa é a nossa meditação nessa manhã. Eu gostaria que você agora orasse comigo e que nós pudéssemos pedir essa bênção ao Senhor e que nós pudéssemos plantar essa semente da boa vontade no nosso coração para com Deus, a sua palavra, para com o nosso próximo. E eu gostaria que você também pudesse hoje guardar como uma preciosidade esse diamante que nós encontramos. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos boa vontade para com Ele, para com a sua palavra, e com esta boa vontade Ele está pronto a nos dar bênçãos que nós nem imaginamos Ele tem para nos dar. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós queremos começar este dia com essa verdade no nosso coração. A verdade que o Senhor tem boa vontade para conosco. O Senhor é o nosso ajudador em tudo, em todas as coisas. Assim nós estamos te pedindo nesta manhã que o Senhor nos dê uma mente e um coração também com boa vontade
para contigo, boa vontade que vai ser traduzida em boas atitudes para com o nosso semelhante, aonde nós estivermos. Nós te pedimos, Senhor, que Tu possa abençoar então o nosso coração, para que, libertos pela Tua palavra, nós possamos ver com os nossos olhos do corpo e também os nossos olhos espirituais, ouvir com os nossos ouvidos do corpo e também com os nossos ouvidos espirituais, oportunidades, bênçãos, caminhos de crescimento, caminhos de prosperidade, que é crescimento em todas as áreas da nossa vida. E assim, também sermos bênção para compartilhar, tendo a nossa língua, o nosso falar desbloqueado e criarmos e trazermos à existência coisas que ainda não existem por causa da Tua palavra, que cria, que gera todas as coisas, como foi desde a fundação do mundo. O Senhor falou e assim aconteceu. Ó Deus, portanto, nos abençoa neste dia, para que o dia de hoje, neste dia de hoje, nós possamos avançar, nós possamos subir mais um degrau de progresso, de conquistas na nossa vida. E assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus te ajude em tudo. E até amanhã.